Olá para você que está assistindo esse vídeo. Me chamo Lúcio Chagas e vou apresentar para vocês uma breve introdução do IPv6. Esse trabalho é uma atividade da disciplina de Rede de Computadores, do professor Virgil, do IFMG Campus Betim, do curso de Engenharia de Controle e Automação. A internet é uma das melhores coisas que já foram criadas para a sociedade e para os indivíduos. Ela deve ser preservada e deve continuar se desenvolvendo. Ela usa um protocolo que é um conjunto de regras para os computadores e outros dispositivos eletrônicos conversarem entre si. Internet Protocol, ou simplesmente IP, é uma representação numérica criada unicamente para identificar uma interface específica em uma rede. O IP já faz parte do nosso dia a dia e foi criado há mais de 40 anos. O primeiro RFC do IP, chamado de RFC 760, foi publicado em janeiro de 1980, nos Estados Unidos, por John Postel. Ele foi um dos cientistas que mais contribuiu para o desenvolvimento da internet e em muitas outras tecnologias. Ele inclusive faz parte do Hall da Fama da Internet Society desde 2012. O RFC 760 se tornou obsoleto e foi substituído pelo RFC 791, em setembro de 1981, de autoria do próprio John Postel. E é esse que trata do IPv4, que é o endereço de IP que estamos mais acostumados a ver por aí. Atualmente, existem duas especificações para os endereços IPs, o IPv4 e o IPv6. O IPv4 são números decimais de 32 bits, que permitem no máximo um pouco mais de 4 bilhões de endereços únicos, ou seja, 2 elevado a 32. O IPv6 foi feito com base no IPv4. Foi uma modificação evolutiva do protocolo. A principal diferença entre IPv6 para IPv4 é justamente o número de bits que são destinados ao endereçamento. Isso, lá na década de 80, parecia o suficiente para criar uma rede gigante. Na verdade, é que o IPv4 está acabando há pelo menos 6 anos. Por isso, foi necessário criar um novo formato, com maior capacidade, que é o IPv6. Ele foi desenvolvido em 98 e ratificado como padrão em 2017. O endereço IPv6 possui 128 bits. Porém hexadecimais, que é o equivalente a 2 elevado a 128, ou 341 decilhões de endereços possíveis. Embora eles sejam incompatíveis, um computador que fala só IPv4 não conversa com outro que só fala IPv6. Os cabeçalhos são parecidos. Alguns campos foram tirados, outros campos foram colocados. O Google tem uma página exclusiva só para coletar informações sobre essa adoção. Eu acessei o site e apenas 32,24% dos usuários mundiais acessam utilizando o IPv6. Mas o problema nesse caso foi a adoção lenta. Desde 2015 vem sendo feito um esforço gigante para trocar os endereços, mas ainda falta muito. Não pense você que o IP sozinho é o camarada por trás da comunicação pela internet. Todas essas tecnologias de protocolo são divididas em camadas. Em redes TCP/IP existem 4 ou 5 camadas principais, conforme esta figura. As camadas de aplicação, transporte, internet e de interface. Na camada da internet, nós temos o IP, que pega os pacotes recebidos da camada de transporte e adiciona uma informação de endereço virtual. Como exemplo, ele adiciona o endereço do computador que está enviando dados e o endereço do computador que vai receber estes dados. O endereço IPv6 é representado por 8 blocos de 16 bits cada um, separados pelo caractere 2 pontos. Cada grupo de 16 bits, chamado de decahexateto ou duocteto, possui 4 símbolos hexadecimais,
que podem variar de 0000 a FFFF. Existem regras de simplificação para a escrita do endereçamento IPv6. Conforme esse exemplo, o primeiro octeto 2001 está correto à escrita. Já o segundo octeto, 0DB8, retira-se o primeiro zero da esquerda e fica DB8. O terceiro octeto, 00AD, retira-se os dois zeros da esquerda. O quarto octeto, 000F, retira-se os três zeros da esquerda e escreve somente o F. Os próximos octetos, que tem 0000, retira-se esses zeros e coloca apenas 4 pontos, ou seja, 2 pontos e 2 pontos. E o último octeto, 0001, retira-se os 3 zeros da esquerda e escreve somente 1. Então, o endereço simplificado ficará 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, AD, 2 pontos, F, 2 pontos, 2 pontos, 1. Logo abaixo está o segundo exemplo, que é para mostrar a ambiguidade de zeros tanto na parte inicial quanto na parte final do endereço. Tomar cuidado ao redigi-lo com simplificação e não repetir a regra de 4 pontos. A representação de redes e prefixos é exatamente igual a IPv4, ou seja, faz a representação colocando o endereço, barra e o número de bits, que apresenta a quantidade de bits que está fixada para representar a rede. O restante dos bits são os bits que podem variar, que podem ser usados para numerar hosts ou serem subdivididos por mais redes ou assim por diante. IPv4 só tinha barra 32, que equivale a um endereço. O barra 32 no IPv6 é uma rede absurdamente grande, um espaço que um provedor recebe, por exemplo. No IPv6 existem 3 tipos de endereços definidos: unicast, identificação individual; unicast, identificação seletiva; e multicast, identificação em grupo. Não existe mais broadcast, igual tinha no IPv4. Boa parte das funções que eram realizadas pelo broadcast acabaram sendo subdivididas por grupos multicast específicos. Os endereços IPv6 unicast são divididos num pedaço de 64 bits, que engloba os últimos bits menos significativos, chamados de identificador de interface, e num outro pedaço de 64 bits que engloba o endereçamento da rede e que pode ser inclusive dividido em sub-redes. Primeiro, unicast global. A gente usa para acessar a internet, se comunicar globalmente. Então, no IPv6 tem uma faixa especial para esses endereços globais, que é a faixa do 2000, 2.2.3. Essa faixa foi separada dentro de toda a faixa de endereçamento IPv6. Essa faixa vai do 2000, 2.0000000 até 3 FFF 2.2.F. O segundo tipo de endereço unicast que a gente vai estudar é o link local. Os endereços começam com FE80, seguidos de vários zeros. Para comparar com o IPv4, às vezes você ouviu falar no endereço chamado APIPA. Se o computador não consegue conversar com o servidor DHCP, não recebeu o endereço de conexão dele, ele se autoconfigura com o endereço. E isso acontece só se o host não conseguiu pegar o endereço válido que vai ser usado para acessar a internet. O endereço FE80/64 do IPv6
sempre estará presente. Esta é a primeira diferença. Você, por exemplo, vai olhar os dados da interface. Vai dar um ipconfig no Windows. Você vai ver que um FE80 estará lá indicando a sua placa de rede. Isso é uma maneira também de se ver a pilha de IPv6 que está ativa em seu computador e verificar a existência desses endereços. O terceiro tipo de endereço unicast que a gente tem no IPv6 é o Unique Local, ou ULA. É o mais próximo que a gente tem do que no IPv4 a gente chama de endereço privado. No IPv4 tem 3 faixas de endereço que estão definidas na RFC 1918, que foram separados para não serem mais usados na internet, mas serem usados dentro das organizações, dentro das redes locais. Então, se você tem um endereço privado no IPv4, você não consegue utilizar a internet. Você usa uma técnica auxiliar que se chama NAT, que faz a tradução, tira os endereços privados do cabeçalho, troca a porta de origem, guarda as trocas que ele fez numa tabela, remonta aquele cabeçalho IP e manda o pacote para a internet. Na volta, ele faz o processo inverso e manda para a rede interna. São endereços privados, mas tem várias diferenças no modelo IPv4. Em primeiro lugar, você não usa esses endereços para acessar a internet. Não são feitos para serem usados junto com o NAT. NAT de IPv6 para IPv6. O NAT IPv6 foi padronizado muito recentemente, mas ele tem uso muito específico. No IPv6, quando você quer acessar a internet, você usa o endereço global, mesmo que você esteja na sua casa ou na sua empresa. O Unique Local é utilizado quando eu quero ter uma rede que não acessa a internet, equipamentos que não acessam a internet. Um endereço IPv6 unicast é utilizado para identificar um grupo de interfaces, porém, com a propriedade de que um pacote enviado a um endereço unicast é encaminhado apenas à interface do grupo mais próximo de origem do pacote. Este esquema de endereçamento pode ser utilizado para descobrir serviços na rede, como servidores DNS e proxies HTTP, garantindo a redundância desses serviços. Também foi definido um endereço unicast para ser utilizado no suporte à mobilidade IPv6. Este tipo de endereço é formado pelo prefixo da subrede, seguido pelo ID DFFF. Endereços multicast são utilizados para identificar grupos de interfaces, sendo que cada interface pode pertencer a mais de um grupo. Os pacotes enviados para esses endereços são entregues a todas as interfaces que compõem o grupo. Os endereços não devem ser utilizados como endereço de origem de um pacote. Esses endereços derivam do bloco FF00/8, onde o prefixo FF, que identifica o endereço multicast, é precedido por 4 bits. Os 12 bits restantes são utilizados para identificar o grupo multicast. Minha conclusão é que com esse trabalho passei a conhecer um pouco melhor sobre o protocolo de internet, o IPv6 e o IPv4. E venho também agradecer a todos que ouviram até aqui a apresentação deste trabalho. Um forte abraço.